28 graus e meio é a temperatura aqui em Lajeado, retornando com o programa Troca de Ideias, para conversar na manhã desta segunda-feira com o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, presidente da ACIL, Eduardo Gravina. Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Gravina, ele que era o vice-presidente de Relações Institucionais. Isso aí. Na gestão do Johnny Zagonel, que acabou deixando a presidência. Oficialmente ainda não. Oficialmente ainda não, porque não teve a posse, né? Mas já teve a eleição. E agora o Gravina está assumindo essa função tão importante. 61º presidente da ACIL, exatamente. Né? Bem-vindo, parabéns. Certamente uma honra e um desafio, né? Assumir a presidência de uma entidade tão importante como é a ACIL. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre um prazer poder falar um pouco com nossos associados também, né? Principalmente. E a missão é grande, mas esperamos corresponder à altura. Claro que está na expectativa da posse, né? Mas os trabalhos já começaram, dão sequência, uma parte da sequência. Como é que funciona o mecanismo interno? Sim, bem, desde que veio o convite ali por setembro, outubro do ano passado, né? Um pouco antes até de ser divulgado, né? Já tinha vindo o convite. Desde então eu procurei me inteirar ao máximo possível de todas as pautas, né? Todos os do âmbito interno e externo da ACIL, né? A ACIL, ela aparece muito nas notícias do que ela faz externamente, mas internamente também nós temos uma demanda bem considerável. São 10 ou 11 funcionários, então são diversos eventos ocorrendo, coisas que têm que ser organizadas, que antes de aparecer para o público a gente acaba trabalhando, né? Vamos falar um pouco mais de quem é Eduardo Gravina, né? O teu trabalho, a tua formação, também a tua relação com a entidade, né? E acho que é importante destacar que, assim como o Johnny Zagonel, o Gravina também é jovem, né? Não sei a tua idade atualmente, né, Eduardo Gravina, porque é importante a gente ter essa mescla, né? Na diretoria tem pessoas mais experientes, em outras entidades tem pessoas que já têm um pouco mais de idade, mas ter jovens também, como é o caso do Gravina, que está assumindo essa responsabilidade. Sim, eu estou com 36 anos. Então, eu sou engenheiro civil, me formei aqui na Univates, morei minha vida inteira em Lajeado, nunca, não morei fora, fiz intercâmbio, mas toda a minha formação profissional foi feita em Lajeado. Eu fiz parte da inspetoria do CREA de Lajeado também, como membro de comissão, então foi a primeira vez que eu me envolvi em algum trabalho voluntário já profissionalmente, né? E após isso eu fiz parte do Conselho Superior da Fundef também, por convite do Itulânios, que na época era o presidente do conselho, por 2 gestões. E em 2022 fui convidado pela Graciela Black, então, para fazer parte da diretoria da ACIL, né? Não fazia ideia do onde eu estava me envolvendo, né? Mas acabei pegando gosto pela coisa, não sei nem direito como explicar, né? Mas depois, então, na gestão do Johnny, o Johnny me convidou para ser vice-presidente, então a gente acaba se envolvendo um pouco mais ainda nos assuntos, né? Não fica tão específico eu era diretor de infraestrutura, então eu acabava me envolvendo em assuntos de concessão. Na época era basicamente concessões assim, que a gente acabava se envolvendo, mas também eventuais obras públicas que iam acontecer no município, que a prefeitura fazia uma consulta ou alguma coisa nesse sentido. E depois, com o Johnny como vice-presidente de Relações Institucionais, acabei me envolvendo um pouco mais em outras pautas. Daí a gente acaba se envolvendo mais também na parte regional, em demandas mais regionais, tratando com outras entidades parceiras também. A gente aumenta a demanda um pouco. E para a tua gestão, quais serão as demandas, claro, além de trabalho com o Mob, que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, além dessa questão interna, né, de toda essa organização, alguma outra pauta ou pautas a serem abordadas? Bem, o objetivo principal é dar continuidade ao que a ACIL faz por mais de 100 anos, né? Acho que manter a consolidação da entidade, a representatividade dela, mas nós temos um ano eleitoral pela frente, né? Sempre cheio de muitas polêmicas e a gente, claro,
saindo um pouco das polêmicas, mas dá oportunidade para que os candidatos ao governo do estado participem de reuniões almoço, como a gente tem feito sempre. Então, os candidatos a majoritária estadual estarão sendo convidados, todos eles, para participar de reunião almoço. Assim como também os candidatos locais para deputado federal, deputado estadual. Eventualmente, se alguém de fora quiser um espaço, não vai ser em reunião almoço, porque nós não temos como dar agenda para todos, mas estaremos com a diretoria disponível para os candidatos irem lá e escutarem as nossas reivindicações, as pautas que a gente espera que sejam trabalhadas pelos candidatos no âmbito empresarial. Né? Como vai ser esse procedimento? Onde é que vai ser? Que momento do dia para as pessoas que quiserem acompanhar? Bem, a diretoria da ACIL ela se reúne nos últimos anos, tem se reunido periodicamente, a cada 15 dias mais ou menos, por uma reunião, e após a reunião geralmente a gente tem um espaço para recebimento de, eventualmente se um associado quiser conversar com a diretoria, ou então se uma empresa de fora está chegando em Lajeado, a gente é muito procurado, né? Muito procurado mesmo. Toda semana, toda vez que tem reunião, a gente tem essa agenda pós-reunião da diretoria para receber alguém. Eu acredito que vai ser nesse momento, tá? Eventualmente, se algum candidato não puder, a gente vai marcar um outro momento, um outro horário para passar as nossas reivindicações, nossas pautas, né? O nosso manifesto, digamos assim, para que ele possa levar em consideração. Ainda sobre política, Gravina, é importante porque na outra eleição não foram todos os candidatos que vieram, que foram convidados, né? E a CIL se posicionou, olha, a gente tem o nosso posicionamento, somos mais centro-direita e por isso não vamos convidar candidatos de esquerda ou que pensem um pouco diferente. Isso deu uma certa repercussão, algumas pessoas concordaram, outras discordaram, algumas reclamaram. Nesse ano, você comenta que todos serão convidados. Sim, eu acho que sim, isso já foi feita uma reflexão bem grande interna, assim, se entende que sim, deveria ter se oportunizado isso para todos e que cabe ao candidato, se ele entender que faz sentido para ele vir, né, nós estaremos de porta aberta. Claro que sempre nós temos que tomar todos os cuidados para que não vire um comício, não vire algo assim que não é objetivo, né, então sim, serão eventos exclusivos para associados da CIL, né, não será um evento aberto, isso é certo, já foi assim das outras vezes, né, e esses eventos eles demandam, ele é muito demandado, a venda, para vender esses espaços é muito rápido, né, para vender esses almoços, né, que é na reunião almoço, é muito rápido, a gente consegue lotar muito fácil, então serão eventos exclusivos para associados, e nós temos alguns princípios norteadores, né, na parte do ambiente de negócios, na parte de infraestrutura, como a gente entende que deva ser tratado toda a parte tributária, a gente tem isso. Então, isso vai ser apresentado para os candidatos, o candidato que entender que faz sentido para ele vir falar sobre isso, né? E que, eventualmente, se ele tiver uma opinião contrária, não é problema, mas que ele vai ter algum tipo, vai ser questionado, vai ser perguntado, né? Daí nós receberemos com o maior prazer, sem problema nenhum. Em relação ao relacionamento com o associado, né? Novos associados, eu acho que seria interessante falar a respeito disso. Quantos são hoje e expectativas aí também para a tua gestão? Certo, é muito importante falar sobre isso. A CIL, ela, nas últimas 2 gestões, ela enfrentou as catástrofes climáticas, né? Isso fez com que a CIL tivesse que tirar um pouco o olho do externo, assim, da busca por associados para se recuperar, para reconstruir. E nós temos essa missão, sim, de aumentar o quadro de associados. Hoje nós somos em torno de 400 associados, né? 400, eu acho que fica ali entre 400 e 420, não sei o número exato, mas temos um potencial muito grande. A gente é muito bem recebido onde a gente vai para falar sobre a CIL, para explicar um pouco do que a gente faz. É difícil explicar um pouco, né? Assim, o que a CIL faz? Não sei, mas tem coisa que só a CIL faz, a gente diz, né? Então, a gente está envolvido em todas as pautas, a gente está... E é sempre pelo bem comum, né? Não é pensando na empresa do Eduardo, não é pensando na empresa do Johnny ou de qualquer outro diretor, é sempre visando o bem comum e melhorar o ambiente para todos. Falar de algumas pautas então, Gravina, você destacou aí a questão da política, né? Vai ter uma carta ainda sobre política, vai ter uma carta endereçada aos candidatos, Sim. eu me lembro que isso também tem sido uma constante.
Dizendo o que a CIL pretende, o que espera do governador ou da governadora eleita. Sim. E também, especialmente no foco no Vale do Taquari. Sim, teremos uma carta aberta aos candidatos, para todos, e inclusive teremos um momento em que será oportunizado para os candidatos manifestarem se eles aderem a todos os aspectos dessa carta ou não, né? Até para que posteriormente eleitos a gente possa fazer as devidas cobranças, né? A gente possa verificar se de fato o que ele falou está sendo levado em consideração nas suas atitudes, nos seus encaminhamentos. E a fora política? A questão de pontes, de novos acessos, de infraestrutura que a CIL, a SIC, outras entidades têm se envolvido, se debruçado muito, especialmente depois de tudo que aconteceu em 2023 e 2024, ou outras pautas também. Final de semana tivemos a informação aí vinda do vereador Aquiles Malmo, no Cascão, ex-presidente da CDL, de que ele conseguiu R$700 mil, sendo 500 mil de emendas parlamentares, 500 mil para a revitalização da Júlio de Castilhos, né? Eu sei que a CIL também tá olhando para esse foco, a CDL também, enfim, outras pautas aí que a CIL pretende dar andamento. É importante a gente saber identificar as pautas que a gente deve puxar à frente e as pautas que a gente deva apoiar os nossos parceiros, né? Fora das entidades de Lajeado faz um trabalho muito legal no sentido de que uma demanda como essa da revitalização da Júlio de Castilhos ou estacionamento rotativo é um assunto que cabe muito mais daqui a pouco a uma CDL, um Sind Lojas, tratar por conhecimento próprio, por conhecer como funciona, né, o centro da cidade, como funciona o comércio dos lojistas, do que a própria CIL. Mas nós nos envolvemos sempre da forma que for necessária. Assim, temos na nossa diretoria advogados que podem fazer parte de uma elaboração, por exemplo, de um edital para um estacionamento rotativo, podem avaliar como isso está sendo feito, né, no âmbito legal, digamos assim. Mas acho que o operacional daí sim cabe muito mais às entidades específicas avaliarem. E as demandas elas surgem em todos os momentos, né? Nós temos ainda em andamento a questão da Corsã, né? A gente continua monitorando, apesar de entendermos de que o trabalho realizado, que iniciou na CIL, mas que o fora das entidades, todas as entidades compraram a briga com a gente, ele teve um avanço muito grande, mas ainda temos que ficar em cima para ver, de fato, como isso vai se concretizar, né? Questão de concessões, né? A questão do bloco 2 ainda tem algo para se desenvolver, a gente continua acompanhando, muito mais pela SIC Vale do Taquari, mas isso faz parte das nossas conversas, das nossas reuniões internas na CIL também, para ir monitorando como é que essas pautas vão andando. Mas todo dia aparece alguma coisa nova para a gente se envolver e daí a gente internamente direciona qual diretoria vai tratar o assunto. Por falar em envolvimento, no fim de semana tem o Viva Taquari Antas Vivo, mais uma edição, né, que a CIL também tem a ação forte, né, até porque a Parceiros é também junto à CIL. Isso, nós temos agora no sábado, então, minha primeira atividade como presidente, nós temos a posse na quinta-feira, mas teremos a partir das 7h30, então, lá no Parque Ney Santos Arruda, a 19ª edição do programa Viva Taquari Antas Vivo, né? O programa é uma atividade realizada por centenas de voluntários, e é um trabalho fantástico. Hoje, que vai muito além da coleta de lixo, né, na beira do rio, coleta de materiais na beira do rio, ela tem atividades para toda a família. Quem quiser ir lá pode seguir um caminho específico, quer ir para o caminho da coleta, pode ir, tem o caminho da separação, tem o caminho da educação, né, o caminho das oficinas educacionais também que vão estar acontecendo, além do parque oferecer uma infraestrutura muito legal para que as famílias possam aproveitar amanhã também, né, brinquedos e tal, então vai ser bem legal. Todo mundo convidado para estar lá, a partir das 7h30 no sábado. Estamos conversando com o Eduardo Gravina, engenheiro civil, empresário aqui de Lajeado, e que toma posse na quinta-feira, às 7 horas da noite,
no salão de eventos da ACIL, agora dia 19 de março, como o presidente da ACIL. Já foi eleito e agora nós vamos falar de Expovale mais Construmóvel, Gravina, porque a gente sabe que esse é um dos carros-chefes aí da entidade. Muitas empresas têm muita expectativa. Foi o evento da retomada depois da enchente de 24, também teve uma união de 2 pavilhões que deu muito certo, que deu uma outra cara para o Parque do Imigrante. Já tem um projeto aprovado aí com o valor do Funrigs para a revitalização do Parque do Imigrante como um todo. Provavelmente vai estar em obras durante a Expovale, mas o que o novo presidente da CIL está projetando para esse evento, esse grande evento que acontece em novembro? Então, nós temos o desafio de não termos o pavilhão 1, né? Então, um pavilhão super importante, o pavilhão do comércio, né? É o pavilhão, assim, da Expovale raiz mesmo, né? Ele não... Então, nós estamos remanejando esse espaço para uma estrutura provisória, mas com toda a condição de atender, né? Digna das grandes feiras. E também, destacar que nós temos um time de organização muito forte, que eu acabo fazendo parte, mas me envolvendo um pouco menos, que nós temos a Adriana, que é a presidente da feira, está fazendo um trabalho fantástico, junto com o André, né, Damiani, e é isso, estamos trabalhando semanalmente, reuniões semanais, para que a feira seja maior do que sempre, ela vem crescendo ano após ano, né, então, com esse desafio da reforma, da demolição e da construção do novo pavilhão, né, tem demandado bastante, mas os espaços estão sendo comercializados, a procura tem sido muito grande, e quem ainda não garantiu, importante entrar em contato com o pessoal da CIL lá, porque os espaços estão indo bem rápido. Assim. E vai, provavelmente, né, vai acontecer alguma mudança aí na disposição também desses espaços, em função de não ter, ou nos demais permanecem os mesmos? Nos demais, permanece praticamente os mesmos. Acontece que onde é que tinha os automóveis ali, os automóveis estão sendo relocados, tá? Para outros pontos. E também nós, junto com a prefeitura, estamos trabalhando para que a gente tenha mais áreas para que a gente consiga colocar expositores, né? No lado de fora também, assim, aumentar ali a Avenida do Turismo, naquele espaço todo ali onde é que tem as arquibancadas do antigo parque de rodeios ali, assim, aquele espaço, a ideia é aumentar também, para que a gente consiga acomodar melhor, não mais, mas melhor os nossos expositores, né? Eu explico um pouco mais, porque o pavilhão dos automóveis foi retomado, né? Já estava um tempo sem, voltou. Sim. Acho que foi um acerto, acho que os números também comprovam isso. Então, para onde eles irão? Porque ficavam no pavilhão 4, né? O último pavilhão. Se eles vão sair de lá, já que não vai ter o pavilhão 1, onde ficava algumas empresas, né? Tem o pavilhão ali da agroindústria, que fica ao lado também, acho que ali vai seguir normal, né? Isso. Onde é que vocês estão pretendendo alocar as concessionárias, assim, né? Vai ser construído ali um toldo, vai ser uma espécie de pavilhão também, né, coberto ali para que essas empresas fiquem. Quando você fala ali das arquibancadas, é na parte de cima, né? Ou pretendem elevar o nível para que tenha um tablado que avance ali em relação às arquibancadas? Na verdade, vamos lá, por partes. A parte dos automóveis, tá? Não vai ter um espaço específico para eles dentro da feira em função da construção do novo pavilhão, tá? A gente tem que trazer... A gente não perdeu só o pavilhão 1, a gente perdeu, entre aspas, né? Porque é por um motivo muito nobre, o espaço do Saguão 1 também, onde tem muitas empresas que acabam se instalando ali, né? Empresas daí, não necessariamente essas do comércio, né? Do comércio em geral, que acabam ficando no pavilhão 1, mas empresas, assim, de porte grande, e elas acabam tendo que ir para dentro do pavilhão. Então, não haverá um espaço específico para os automóveis, tá? Alguns já estão na parte de fora, né? Eu confesso que eu não sei se já tem algum na parte de dentro do pavilhão mesmo em si, mas na parte de fora ali, por exemplo, nós já temos onde é que ficam as máquinas, onde é que ficam as piscinas, onde é que ficam... Ali o pessoal já está sendo acomodado. Lá na parte de cima, na rua de cima, na entrada secundária, né? Aquela entrada secundária, ela vai ter que ser remanejada também, porque ali estará havendo obras. Então... ali, naquele lugar ali, a Avenida do Turismo, que começava logo ao lado do pavilhão da agroindústria, ela vai ter que ser deslocada um pouco para frente. E ali, a parte nivelada da rua de asfalto, ali, onde é que tem a rua que leva lá pro pavilhão
da praça de alimentação, aquela parte ali ela é meio em cunha. Então a ideia é que aquilo ali seja ampliado, né? Onde tinha as antigas arquibancadas, e tem um pedaço de rampa, uma rampa que não é utilizada, assim, que não chegou a ser finalizada, que aquilo ali seja aterrado e o talude seja levado um pouco para o lado. Então, aumentando a área do parque, né? É uma obra que não é para Expo Vale, é uma obra que é para o parque, né? Vai ficar depois? Vai ficar. Mas a arquibancada vai ficar com alguns lances ainda? Não, vai ser tirada? Então, a princípio, num primeiro momento, só feito a terraplanagem e o nivelamento, e após a prefeitura, então, depois dessa sugestão que a gente deu, vai estudar como vai ser feito, se vai ser feito uma arquibancada, se vai ser feito uma rampa. É porque hoje não se usa mais. Antigamente tinha um parque de rodeios, hoje em dia não tem mais eventos que as pessoas sentem naquela arquibancada. Interessante. Não se usa. O que está sendo proposto não tira praticamente nada da área lá de baixo, onde é instalado o parque, né? Onde pode ser instalado também eventualmente uma cobertura provisória para alguns expositores, que acredito que não vai ser o caso nessa feira agora. A ideia é todo mundo ficar na parte de cima, mas não diminuiria a parte do parque ali de diversões e tal. Tá bem. Eduardo Gravina, novo presidente da ACIL. Mais algum recado aí, Gravina? Alguma outra ação? Sobre as obras. Já tem uma previsão de quando começam essas obras? Estamos no Parque do Imigrante? Estamos na expectativa da assinatura do convênio, né? Já foi anunciado pelas autoridades, né? Que sairia. Pelo que eu tenho de informação, na semana passada foi solicitada alguma complementação de documentação bem simples, algo que já foi enviado. Então, pelas conversas que a gente tem, é que nos próximos dias, a qualquer momento, a gente possa ter a assinatura de fato, ou o repasse do convênio para a prefeitura. Um último recado, eu gostaria de convidar então os nossos associados. Quinta-feira agora, às 19 horas, a partir das 19 horas, nós teremos na ACIL a cerimônia de posse da nova diretoria. E, diferentemente dos últimos anos, nós não vamos ter um jantar assim específico servido, né? Vai ser um coquetel, e ao custo simbólico de R$30 para os associados, tá? Então, quem ainda não garantiu o seu lugar lá, por favor, faça, será muito bem-vindo, será um prazer receber todos e passar um pouquinho do que a gente pretende para os próximos 2 anos, né? Que, além de dar continuidade, a gente passar para o nosso associado um pouco do que a gente vem fazendo, do que são as nossas demandas, nossas brigas diárias, né? Que a gente busca para fortalecer a economia local. Precisa confirmar, né, a presença em função de espaço. Sim, precisa confirmar. É no mesmo procedimento que se faz geralmente nas reuniões de almoço. Pelo site da CIL tem um link lá que tu entra, faz o cadastro. E o valor é simbólico. A gente quer realmente receber as pessoas lá para esse momento. Que os associados que não costumam ir se aproximem e estejam presentes dentro da CIL também. Gravina, sucesso para ti, já conhece o caminho da casa, já esteve muitas vezes aqui com o fórum, como vice-presidente da CIL também, mas agora como presidente estamos sempre à disposição. Mais um recado, né? Foi renovado agora então a diretoria do fórum, esse ano vai ser composta pela CIL, a CDL continua, e ao CEPRO, se não me engano, então são as 3 entidades que vão coordenar o fórum esse ano, e também o que qualquer pessoa achar que tem que demandar para sua entidade, por favor, mande, a gente vai estar atendendo, independente de ser a CIL, CDL, Sindilojas, ao CEPRO, qual for, são 13 entidades que formam, né? Por favor, leve a sua demanda para sua entidade. Trabalhando junto, a gente consegue atingir muito mais resultado do que individualmente. Então, estamos lá, de portas abertas para receber todas as demandas que forem trazidas para nós. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Conversamos com o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, ACIL, Eduardo Gravina. 11h29.